Você já percebeu que muitas pessoas que parecem ricas estão sempre preocupadas com dinheiro, e muitas pessoas que realmente têm dinheiro não parecem ricas? Parece estranho, mas essa é uma das maiores verdades sobre dinheiro, liberdade financeira e mentalidade de riqueza que quase ninguém entende. A maioria das pessoas acredita que enriquecer está ligado a ganhar muito dinheiro, ter um salário alto, ter uma vida de luxo, andar de carro caro, viajar toda hora e mostrar uma vida de sucesso. Mas o que quase ninguém te conta é que muitos dos verdadeiros ricos vivem de um jeito completamente diferente do que a gente imagina. Existe uma ideia muito forte dentro da educação financeira, da mentalidade de riqueza e até do estoicismo que diz o seguinte: riqueza não é o que você mostra, é o que você guarda. E essa frase muda completamente a forma como você começa a enxergar dinheiro, sucesso e liberdade financeira. Porque a maioria das pessoas está tentando parecer rica, enquanto poucas pessoas estão tentando realmente ficar ricas. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Talvez ninguém nunca tenha te explicado isso de forma tão clara, mas existe um comportamento silencioso que separa quem constrói riqueza de quem vive sempre correndo atrás de dinheiro. E esse comportamento tem a ver com padrão de vida, tem a ver com disciplina financeira, tem a ver com controle emocional e principalmente tem a ver com mentalidade. Porque o jogo do dinheiro não é só um jogo de quanto você ganha, é um jogo de como você vive. A maioria das pessoas, quando começa a ganhar mais, começa a gastar mais. Quando o salário aumenta, o padrão de vida aumenta. Quando o padrão de vida aumenta, as contas aumentam. Quando as contas aumentam, a pessoa continua presa. Ou seja, a renda sobe, mas a liberdade financeira não sobe. E isso acontece porque ninguém ensinou para essas pessoas a regra mais importante da construção de riqueza, que é uma regra simples, mas que quase ninguém tem disciplina para seguir. O estoicismo fala muito sobre autocontrole, sobre não viver de aparência, sobre não ser escravo dos desejos, sobre saber viver com menos, sobre pensar no longo prazo. E quando você junta estoicismo com dinheiro, você começa a entender por que algumas pessoas conseguem construir liberdade financeira mesmo sem ganhar fortunas, enquanto outras ganham muito e continuam endividadas, preocupadas e dependentes do próximo salário. Isso acontece porque riqueza não é construída no salário. Riqueza é construída no espaço entre o que você ganha e o que você gasta. E esse espaço tem um nome muito importante dentro da educação financeira e da liberdade financeira. Esse espaço se chama margem, e são poucas pessoas que entendem o poder que existe nisso, porque é exatamente essa margem que vira investimento, que vira patrimônio, que vira renda passiva, que vira tranquilidade e que vira liberdade financeira ao longo do tempo. O problema é que a gente vive em uma sociedade que ensina exatamente o contrário. Ensina a gastar, ensina a parcelar, ensina a mostrar, ensina a viver um padrão de vida cada vez mais alto, ensina a parecer bem, mas quase ninguém ensina a construir riqueza de verdade. E é por isso que existe tanta gente ganhando razoavelmente bem e ao mesmo tempo sem dinheiro, sem investimento, sem reserva, sem liberdade e sempre preocupada com a vida financeira. E talvez a frase que mais vai fazer sentido para você hoje seja essa: muitas pessoas que parecem ricas são apenas pessoas com custo de vida alto. E muitas pessoas que são ricas de verdade são pessoas que aprenderam a viver abaixo do padrão. E quando você entende isso, quando essa chave vira na sua cabeça, você começa a enxergar dinheiro, estoicismo, liberdade financeira e mentalidade de uma forma completamente diferente. Porque você começa a perceber que o segredo não está em quanto dinheiro entra, mas em quanto dinheiro fica, e principalmente no tipo de vida que você decide viver enquanto está construindo a sua riqueza. E quando você começa a perceber isso, algo muda dentro de você, porque você começa a entender que talvez o problema nunca tenha sido o quanto você ganha, mas sim o padrão de vida que você tenta manter. Talvez o problema nunca tenha sido falta de dinheiro, mas falta de controle emocional, falta de disciplina financeira e, principalmente, falta de uma mentalidade voltada para a liberdade financeira e não para a aparência.
A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando aumentar o salário, quando na verdade deveria estar aprendendo a controlar o padrão de vida. Porque existe uma verdade silenciosa sobre dinheiro que quase ninguém fala. Não é o salário que te deixa rico, é o seu comportamento com o dinheiro. É a sua disciplina quando ninguém está vendo. É a sua capacidade de dizer não para você mesmo. É a sua capacidade de viver abaixo do padrão enquanto todo mundo tenta viver acima. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente esse assunto faz sentido para você. Talvez você esteja cansado de trabalhar e sentir que o dinheiro nunca sobra. Talvez você queira construir liberdade financeira. Talvez você queira parar de viver preocupado com dinheiro. Talvez você queira mudar sua mentalidade, seus hábitos e sua vida financeira de verdade, não só por um mês, mas para o resto da vida. Então eu quero te pedir uma coisa, de verdade. Se esse tipo de conteúdo sobre estoicismo, dinheiro, mentalidade, disciplina e liberdade financeira faz sentido para você, já deixa o seu like nesse vídeo. Pode parecer simples, mas quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e começa a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E às vezes, tem alguém que está precisando ouvir exatamente isso que você está ouvindo aqui agora, e o seu like ajuda esse vídeo a chegar nessa pessoa. E eu também quero te fazer uma pergunta, e eu queria que você respondesse aqui nos comentários com muita sinceridade. Você sente que ganha dinheiro, mas o dinheiro nunca fica? Comenta aqui embaixo. O dinheiro não fica. Só para eu entender quantas pessoas se sentem assim, porque essa é uma sensação muito mais comum do que as pessoas imaginam. E se você quer aprender mais sobre estoicismo, educação financeira, liberdade financeira, mentalidade de riqueza, disciplina financeira e como construir uma vida onde o dinheiro não manda em você, mas trabalha para você, já se inscreve no canal, porque esse canal é para quem quer mudar de vida financeira de verdade, para quem quer aprender a pensar diferente, agir diferente e viver diferente da maioria. E agora que você entendeu que o problema não é só o dinheiro, é o padrão de vida e o comportamento, a gente precisa começar pela primeira coisa que separa quem enriquece de quem vive sempre correndo atrás de dinheiro. E essa primeira coisa quase ninguém percebe, mas ela está presente na vida de praticamente todas as pessoas que nunca conseguem sair do mesmo lugar financeiramente. A primeira coisa que você precisa entender sobre riqueza, liberdade financeira e mentalidade é que existe uma grande mentira que quase todo mundo acredita desde cedo. A ideia de que rico é quem tem uma vida cara. A gente cresce vendo carros caros, casas grandes, viagens, roupas de marca, restaurantes caros. E a nossa mente começa a associar riqueza com padrão de vida alto. Só que é exatamente essa crença que prende a maioria das pessoas em uma vida inteira de trabalho, contas e dependência financeira. Porque quando uma pessoa acredita que ser rico é ter uma vida cara, o que ela faz quando começa a ganhar dinheiro? Ela aumenta o padrão de vida. Ela troca de celular, troca de carro, melhora o apartamento, compra mais coisas, começa a frequentar lugares mais caros, começa a assumir parcelas, financiamentos, compromissos. E sem perceber, ela transforma o aumento de renda em aumento de custo de vida. A renda sobe, mas a liberdade financeira não sobe. A renda sobe, mas a tranquilidade não sobe. A renda sobe, mas a pessoa continua presa, continua dependendo do salário, continua sem margem, continua sem investimento, continua sem patrimônio. E é aqui que entra uma das ideias mais importantes da educação financeira, e também muito ligada ao estoicismo. O problema não é ganhar pouco, o problema é viver no limite. Porque quando você vive no limite, qualquer problema vira um desastre, qualquer imprevisto vira dívida, qualquer dificuldade vira desespero. Viver sem margem é viver sem liberdade financeira, é viver dependendo que tudo dê certo o tempo todo. As pessoas pensam que liberdade financeira é sobre ganhar muito dinheiro, mas liberdade financeira, na verdade, começa quando começa a sobrar dinheiro, e isso muda tudo.
Porque quando sobra dinheiro, você consegue guardar. Quando você guarda, você consegue investir. Quando você investe, você começa a construir patrimônio. Quando você constrói patrimônio, você começa a construir liberdade financeira. Ou seja, a liberdade financeira não nasce no salário, ela nasce na sobra. E por que a maioria das pessoas nunca consegue fazer o dinheiro sobrar? Porque elas vivem no padrão máximo que o salário permite. Se ganha 2, gasta 2. Se ganha 5, gasta 5. Se ganha 10, gasta 10. Isso cria uma ilusão muito perigosa, que é a ilusão de progresso. A pessoa acha que está evoluindo porque está ganhando mais, mas na prática ela só está aumentando o tamanho das contas, o tamanho das responsabilidades e o tamanho da dependência financeira. O estoicismo ensina algo muito poderoso que se conecta perfeitamente com dinheiro e mentalidade de riqueza. Quem não aprende a viver com pouco nunca vai ser livre, mesmo que ganhe muito. Porque a liberdade não está no quanto você ganha, está no quanto você precisa para viver. Quanto menos você precisa, mais livre você é. Quanto mais você precisa, mais dependente você é. Isso é muito profundo quando você para pensar, porque significa que duas pessoas que ganham o mesmo salário podem ter vidas completamente diferentes. Uma pode estar construindo liberdade financeira, investimento, patrimônio, renda passiva. A outra pode estar cheia de parcelas, financiamentos, contas e preocupações. A diferença não está no salário, está no padrão de vida e na mentalidade. A mentalidade de riqueza não começa quando você ganha dinheiro. Começa quando você aprende a não gastar todo o dinheiro que ganha. Isso parece simples, mas isso é raro, porque exige disciplina, exige controle emocional, exige não viver de aparência, exige não cair na comparação, exige não tentar provar nada para ninguém. E isso vai muito contra o que a sociedade ensina, porque a sociedade ensina a mostrar, ensina a gastar, ensina a parcelar, ensina a viver uma vida que muitas vezes a pessoa não pode pagar. Existe uma frase muito forte dentro da educação financeira que diz: não é o quanto você ganha que define se você é rico ou pobre, é o quanto você guarda. E essa frase conecta totalmente com o estoicismo e mentalidade, porque guardar dinheiro é um comportamento, não é um salário. Investir é um comportamento. Viver abaixo do padrão é um comportamento. E riqueza é construída por comportamento repetido durante muitos anos, não por um salário alto durante pouco tempo. Talvez a grande virada de chave aqui seja entender que pessoas que ficam ricas não vivem como ricas no começo. Elas vivem abaixo do padrão. Elas vivem com margem. Elas vivem com disciplina. Elas vivem pensando no longo prazo. Elas vivem construindo patrimônio em silêncio, enquanto muita gente está tentando construir aparência. E essa diferença de comportamento, que no começo parece pequena, com o passar dos anos vira uma diferença gigantesca de vida, de liberdade financeira, de tranquilidade e de escolhas. Porque enquanto uma pessoa está aumentando o padrão de vida, a outra está aumentando os investimentos. E isso parece uma diferença pequena no começo, mas com o tempo, essa diferença começa a crescer, crescer e crescer, até que em algum momento, a vida das duas pessoas está completamente diferente. E é exatamente sobre essa diferença silenciosa, que quase ninguém percebe, que a gente precisa falar agora. Porque é aqui que começa a separação entre quem constrói riqueza e quem vive a vida inteira correndo atrás de dinheiro. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "riqueza é o que sobra", porque essa frase resume muito bem a base da liberdade financeira e da mentalidade de riqueza. Agora que você começou a entender que riqueza tem muito mais a ver com o que sobra do que com o que entra, a gente precisa falar sobre o erro mais comum que as pessoas cometem quando começam a ganhar mais dinheiro. Porque esse erro parece pequeno, parece normal, parece até merecido. Mas é exatamente esse erro que impede a maioria das pessoas de construir liberdade financeira. Esse erro tem um nome muito simples: aumentar o padrão de vida toda vez que a renda aumenta.
Isso é quase automático. A pessoa começa a ganhar um pouco mais e a primeira coisa que ela faz é melhorar o carro, trocar o celular, mudar de casa, comprar mais coisas, começar a frequentar lugares mais caros, assumir novas parcelas, novos financiamentos, novos compromissos. E tudo isso parece normal, parece evolução, parece que a vida está melhorando. E em partes, até está. O problema é que junto com o aumento do padrão de vida, vem o aumento do custo de vida. E junto com o aumento do custo de vida, vem o aumento da dependência. E esse é um ponto muito importante quando a gente fala de liberdade financeira e mentalidade estoica. Quanto mais cara é a sua vida, mais dinheiro você precisa para manter essa vida. E quanto mais dinheiro você precisa, mais você depende do seu trabalho, mais você depende do seu salário, mais você depende de tudo continuar dando certo. Ou seja, sua renda aumenta, mas sua liberdade diminui. Sua renda aumenta, mas sua margem continua pequena ou inexistente. Sua renda aumenta, mas você continua preso. A maioria das pessoas acha que está evoluindo financeiramente porque está ganhando mais e vivendo melhor. Mas muitas vezes o que está acontecendo é só um aumento de padrão de vida, não um aumento de patrimônio. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Aumento de padrão de vida significa que sua vida ficou mais cara. Aumento de patrimônio significa que sua vida ficou mais segura, mais tranquila e mais próxima da liberdade financeira. O estoicismo fala muito sobre não ser escravo do conforto, e isso tem tudo a ver com dinheiro. Porque quanto mais você se acostuma com uma vida cara, mais difícil fica reduzir o padrão se for necessário. Mais difícil fica guardar dinheiro. Mais difícil fica investir. Mais difícil fica criar margem. E sem margem, não existe investimento. Sem investimento, não existe patrimônio. Sem patrimônio, não existe liberdade financeira. Existe uma armadilha silenciosa que prende muitas pessoas por anos, às vezes por décadas. E essa armadilha é o padrão de vida alto. Porque o padrão de vida alto obriga a pessoa a continuar ganhando muito. Obriga a pessoa a continuar trabalhando muito. Obriga a pessoa a continuar dependendo. E isso não é liberdade financeira. Isso é uma prisão confortável. A mentalidade de riqueza, a educação financeira e o estoicismo ensinam exatamente o contrário do que a maioria das pessoas faz. Eles ensinam que quando a renda aumenta, o ideal não é aumentar o padrão de vida, é aumentar os investimentos. Não é aumentar as contas, é aumentar os ativos. Não é aumentar as parcelas, é aumentar o patrimônio. Essa é uma virada de mentalidade muito forte, porque vai contra o impulso, vai contra o ego, vai contra a vontade de mostrar que a vida melhorou. Mas é exatamente esse comportamento que separa quem constrói riqueza de quem só melhora o padrão de vida. Porque melhorar o padrão de vida traz conforto agora. Construir patrimônio traz liberdade depois. E a maioria das pessoas troca liberdade futura por conforto imediato, sem perceber o preço que vai pagar lá na frente. Talvez uma das frases mais importantes quando a gente fala de dinheiro seja essa: não aumente seu padrão de vida, aumente seu padrão de investimento. Essa frase sozinha já poderia mudar a vida financeira de muita gente, porque se toda vez que a renda aumentasse, a pessoa aumentasse o quanto investe e não o quanto gasta, ao longo dos anos ela construiria patrimônio, renda passiva e liberdade financeira. Mas isso exige disciplina, exige controle emocional, exige não viver de aparência, exige não cair na comparação. Exige entender que riqueza não é o que as pessoas veem, riqueza é o que as pessoas não veem. Riqueza é investimento. Riqueza é patrimônio. Riqueza é renda passiva. Riqueza é margem. Riqueza é liberdade financeira. E quando você começa a pensar assim, algo muda. Você começa a ver o aumento de renda de uma forma diferente. Você para de pensar o que eu posso comprar agora e começa a pensar o que eu posso construir agora. Você para de pensar em padrão de vida e começa a pensar em liberdade financeira. Você para de pensar em aparência e começa a pensar em patrimônio.
E essa mudança de mentalidade parece pequena, mas ao longo dos anos ela muda completamente o destino financeiro de uma pessoa, porque enquanto a maioria está aumentando o padrão de vida, poucas pessoas estão aumentando o patrimônio. E é exatamente por isso que algumas pessoas, com o tempo, começam a ter liberdade, começam a ter escolha, começam a ter tranquilidade, enquanto outras continuam presas a um padrão de vida que elas mesmas criaram sem perceber. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase: "Eu aumento meus investimentos, não meu padrão de vida", porque essa frase pode mudar completamente sua vida financeira se você realmente viver dessa forma. Agora a gente precisa falar sobre uma diferença que é simples de entender, mas que muda completamente a forma como você enxerga dinheiro, riqueza e liberdade financeira. Essa diferença é a diferença entre aparência e patrimônio, porque muitas pessoas passam a vida inteira construindo aparência, enquanto poucas pessoas passam a vida construindo patrimônio. E no começo, quem constrói aparência parece estar na frente, mas com o passar do tempo, quem constrói patrimônio é quem realmente fica rico. A aparência é aquilo que as pessoas veem. É o carro, a roupa, o celular, as viagens, os lugares que a pessoa frequenta, o padrão de vida. A aparência é aquilo que as pessoas veem. É o carro, a roupa, o celular, as viagens, os lugares que a pessoa frequenta, o padrão de vida. O patrimônio é aquilo que ninguém vê. São os investimentos, é o dinheiro guardado, são os ativos, é a renda passiva, é a liberdade financeira que está sendo construída em silêncio. E essa é uma das ideias mais importantes quando a gente fala de educação financeira, mentalidade de riqueza e estoicismo. Riqueza de verdade quase nunca é barulhenta, ela é silenciosa. O estoicismo ensina muito sobre não viver para impressionar os outros, sobre não basear a vida na opinião das pessoas, sobre não buscar validação externa. E quando a gente traz isso para o dinheiro, isso vira uma regra de ouro. Quem vive para impressionar, gasta dinheiro. Quem vive para ser livre, investe dinheiro. Existe uma armadilha psicológica muito forte que prende muitas pessoas, que é a necessidade de mostrar que está bem, de mostrar que está vencendo, de mostrar que está tendo sucesso. E para mostrar isso, a pessoa aumenta o padrão de vida, aumenta os gastos, aumenta as parcelas, aumenta as contas. E sem perceber, ela começa a trabalhar cada vez mais, não para construir liberdade financeira, mas para sustentar a própria aparência. E isso é muito perigoso, porque a aparência não constrói liberdade financeira. A aparência constrói custo, a aparência constrói parcela, a aparência constrói dependência. Já o patrimônio constrói liberdade, constrói tranquilidade, constrói escolha, constrói tempo. Existe uma frase muito forte quando a gente fala de dinheiro que diz o seguinte: pobre compra coisas, rico compra ativos. E isso resume muito bem essa diferença. Porque coisas normalmente tiram dinheiro do seu bolso. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Coisas aumentam o custo de vida. Ativos aumentam a renda. Coisas chamam atenção. Ativos constroem liberdade financeira. A mentalidade de riqueza é quando a pessoa começa a se preocupar menos com o que as pessoas veem e mais com o que ela está construindo. Ela começa a entender que o carro não é riqueza, que a roupa não é riqueza, que o celular não é riqueza, que o padrão de vida não é riqueza. Riqueza é patrimônio, riqueza é investimento, riqueza é renda passiva. Riqueza é liberdade financeira. E isso é muito contra a cultura que a gente vive hoje, porque hoje parece que todo mundo está rico. Você abre rede social e todo mundo viaja, todo mundo compra, todo mundo mostra, todo mundo parece estar muito bem. Mas o que ninguém mostra é a fatura, é o financiamento, é a parcela, é a dívida, é a preocupação, é a dependência de continuar ganhando dinheiro para manter aquela vida. A psicologia estoica da riqueza ensina que você deve tomar cuidado com aquilo que parece sucesso, mas na verdade é só custo. Muitas coisas que parecem riqueza, na verdade são despesas. Muitas coisas que parecem prosperidade, na verdade são dívidas. Muitas coisas que parecem sucesso, na verdade são apenas um padrão de vida alto sustentado por um salário, e não por patrimônio.
E quando você começa a entender isso, sua mentalidade muda. Você começa a ver o mundo de forma diferente. Você começa a perceber que tem gente que ganha muito e não tem nada. E tem gente que ganha normal e constrói patrimônio, constrói investimento, constrói liberdade financeira. E a diferença entre essas pessoas não está no salário, está no comportamento, está na mentalidade, está nas decisões que elas tomam todos os meses com o dinheiro que passa pela mão delas. Talvez a grande virada aqui seja essa. Quem parece rico, gasta dinheiro. Quem fica rico, guarda e investe dinheiro. Parece simples, mas essa frase separa dois caminhos completamente diferentes. Um caminho leva para uma vida de aparência, contas e dependência. O outro caminho leva para uma vida de liberdade financeira, tranquilidade e escolha. E o mais curioso é que no começo o caminho da aparência parece mais bonito, parece mais recompensador, parece mais interessante. Mas com o passar dos anos, o caminho do patrimônio começa a mostrar algo que o dinheiro pode comprar de mais valioso: tempo, tranquilidade e liberdade. E é exatamente por isso que as pessoas que ficam ricas de verdade muitas vezes não parecem ricas no começo, porque elas estão ocupadas construindo algo que ninguém vê, mas que muda completamente a vida delas lá na frente. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Eu escolho patrimônio, não aparência". Porque essa frase resume uma das maiores diferenças entre quem parece rico e quem fica rico de verdade. Existe um momento na vida financeira de uma pessoa em que tudo muda. E esse momento não acontece quando ela começa a ganhar mais dinheiro. Não acontece quando ela recebe uma promoção. Não acontece quando ela faz um grande investimento. Esse momento acontece quando ela entende o poder de uma palavra que quase ninguém dá atenção, mas que define quem constrói riqueza e quem vive sempre correndo atrás de dinheiro. Essa palavra é margem. Margem é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Parece simples, parece básico, mas a verdade é que a margem é o espaço onde a riqueza nasce. Sem margem, não existe investimento. Sem margem, não existe patrimônio. Sem margem, não existe liberdade financeira. Sem margem, não existe tranquilidade. A pessoa pode até ganhar bem, mas se ela não tem margem, ela não está construindo riqueza. Ela só está sustentando um padrão de vida. E aqui está uma coisa que quase ninguém percebe. Não é o salário que enriquece uma pessoa. É a margem que enriquece uma pessoa. Porque o salário paga as contas, mas a margem constrói o futuro. O salário mantém o presente. A margem constrói a liberdade financeira. E isso muda completamente a forma como você começa a olhar para dinheiro, educação financeira, mentalidade de riqueza e estoicismo. O estoicismo ensina que você deve aprender a controlar seus desejos, porque uma pessoa que não controla seus desejos sempre vai precisar de mais dinheiro. E uma pessoa que sempre precisa de mais dinheiro nunca se sente livre. Isso é muito profundo quando a gente traz para a vida financeira, porque significa que liberdade financeira não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você precisa para viver. Se você ganha 5 e precisa de 5 para viver, você é dependente. Se você ganha 5 e vive com 3, você começa a construir liberdade. Olha como isso é poderoso. Não é só sobre ganhar mais, é sobre precisar de menos. É por isso que muita gente que ganha bem continua presa, e muita gente que ganha normal consegue construir liberdade financeira ao longo do tempo. A margem é o que permite que você invista todos os meses. A margem é o que permite que você crie uma reserva financeira. A margem é o que permite que você tenha tranquilidade quando acontece um imprevisto. A margem é o que permite que você comece a construir renda passiva. A margem é o que permite que você não precise aceitar qualquer trabalho, qualquer situação, qualquer pressão só por causa de dinheiro. Quando você começa a construir margem, algo muda dentro de você. Você começa a sentir uma coisa que a maioria das pessoas não sente, que é a sensação de que você não está mais vivendo no limite. Você começa a sentir que existe um espaço entre você e o desespero financeiro. Você começa a sentir que sua vida financeira começa a ficar mais leve, mais tranquila, menos sufocante. Mas a margem exige uma coisa que pouca gente quer fazer: viver abaixo do padrão.
Porque a margem nasce quando você decide que não vai gastar tudo o que ganha. A margem nasce quando você controla o padrão de vida. A margem nasce quando você não aumenta seus gastos toda vez que sua renda aumenta. A margem nasce quando você decide que a liberdade financeira é mais importante do que a aparência. Existe uma pergunta muito importante que poucas pessoas fazem, mas que muda completamente a vida financeira de alguém. Quanto custa a vida que você está tentando viver? Porque muitas pessoas estão tentando viver uma vida que custa caro demais para a renda que tem, e por isso nunca conseguem sair do lugar, nunca conseguem investir, nunca conseguem construir patrimônio, nunca conseguem construir liberdade financeira. A mentalidade de riqueza começa quando você para de perguntar quanto eu ganho e começa a perguntar quanto eu consigo guardar, porque essa pergunta muda o foco da renda para a margem. E é a margem que constrói investimento, é o investimento que constrói patrimônio, é o patrimônio que constrói liberdade financeira. E aqui entra uma coisa muito interessante que o estoicismo ensina. Riqueza não é ter muito. Riqueza é precisar de pouco. Isso vai totalmente contra o que a gente aprende desde pequeno, porque a gente aprende que ficar rico é ter cada vez mais. Mas o estoicismo ensina que ficar rico muitas vezes é precisar de cada vez menos. Porque quanto menos você precisa, mais sobra. Quanto mais sobra, mais você investe. Quanto mais você investe, mais o dinheiro cresce. E quanto mais o dinheiro cresce, mais liberdade financeira você constrói. Percebe como o jogo muda completamente quando você entende isso? O foco deixa de ser só ganhar dinheiro e passa a ser construir margem. E construir margem é muito mais comportamento do que salário. É disciplina, é controle emocional, é educação financeira, é mentalidade. É aprender a dizer não. É aprender a viver uma vida que muitas vezes não impressiona ninguém no começo, mas que constrói algo que todo mundo gostaria de ter lá na frente. Liberdade financeira, tranquilidade e a sensação de que você está no controle da sua vida e não o dinheiro no controle de você. E quando você começa a entender o poder da margem, você começa a perceber que existe uma outra decisão muito importante que as pessoas que ficam ricas tomam. Uma decisão silenciosa que ninguém vê, mas que muda completamente o destino financeiro de quem toma essa decisão ao longo dos anos. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Minha riqueza está na margem", porque quem entende isso começa a jogar o jogo do dinheiro de uma forma completamente diferente. Existe uma decisão silenciosa que muda completamente o destino financeiro de uma pessoa. E o mais impressionante é que essa decisão não aparece em foto, não aparece em rede social, ninguém elogia, ninguém percebe. Mas é exatamente essa decisão que separa quem constrói riqueza de quem passa a vida inteira trabalhando e nunca sai do lugar. Essa decisão é aprender a dizer não para si mesmo. Pode parecer simples, mas isso tem tudo a ver com estoicismo, mentalidade de riqueza, educação financeira e liberdade financeira. Porque no final das contas, o dinheiro não vai embora da vida de uma pessoa só porque ela ganha pouco. Muitas vezes o dinheiro vai embora porque a pessoa não consegue dizer não para ela mesma, não consegue dizer não para uma compra, não consegue dizer não para um padrão de vida, não consegue dizer não para uma comparação. Não consegue dizer não para um impulso. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade começa quando você aprende a se controlar. E isso vale para emoções, vale para desejos e vale principalmente para o dinheiro. Porque toda vez que você não consegue controlar um desejo, o dinheiro sai. Toda vez que você não consegue controlar um impulso, o dinheiro sai. Toda vez que você não consegue controlar a vontade de acompanhar o padrão dos outros, o dinheiro sai. E o problema não é uma decisão. O problema são decisões repetidas durante anos. A construção da riqueza não acontece em uma grande decisão. Ela acontece em pequenas decisões diárias. É quando você decide não comprar algo que não precisava. É quando você decide não parcelar algo que não era necessário. É quando você decide guardar dinheiro antes de gastar. É quando você decide investir, mesmo sendo pouco. É quando você decide viver abaixo do padrão, mesmo podendo viver acima.
Essas decisões parecem pequenas no dia a dia, mas ao longo dos anos elas constroem duas vidas completamente diferentes. Uma vida onde a pessoa vive sempre no limite, sempre dependendo do próximo salário, sempre preocupada com dinheiro, sempre sem margem, sempre sem investimento, sempre sem liberdade financeira. E outra vida onde a pessoa vai construindo margem, vai construindo investimento, vai construindo patrimônio, vai construindo renda passiva e vai construindo liberdade financeira. Existe uma frase muito forte quando a gente fala de mentalidade de riqueza que diz o seguinte: riqueza é construída mais pelas coisas que você não compra do que pelas coisas que você compra. Isso é muito profundo, porque significa que muitas vezes enriquecer não é sobre fazer algo extraordinário, é sobre evitar erros comuns, é sobre evitar dívidas, é sobre evitar parcelas desnecessárias, é sobre evitar um padrão de vida alto demais, é sobre evitar gastar tudo que ganha. O estoicismo fala muito sobre suportar o desconforto do agora para ter uma vida melhor depois. E isso se conecta totalmente com o dinheiro. Porque muitas vezes o que impede uma pessoa de construir liberdade financeira não é a falta de dinheiro, é a falta de disciplina para suportar o desconforto de não comprar algo agora, de não viver um padrão agora, de não acompanhar outras pessoas agora. A maioria das pessoas quer a recompensa agora, quer o conforto agora, quer o prazer agora. Mas quem constrói riqueza aprende a trocar o prazer imediato pela liberdade futura. Aprende a trocar o conforto agora pela tranquilidade depois. Aprende a trocar a aparência agora pela liberdade financeira depois. E essa troca é psicológica, é mental, é comportamental. Isso é psicologia da riqueza. Isso é mentalidade de riqueza. Isso é estoicismo aplicado ao dinheiro. Porque no final das contas, dinheiro é muito mais comportamento do que matemática. Não é o cálculo que enriquece alguém, é o comportamento repetido durante anos. É a disciplina, é o autocontrole, é a capacidade de pensar no longo prazo, é a capacidade de dizer não para si mesmo várias vezes ao longo da vida. E quando você começa a desenvolver essa mentalidade, algo muda. Você começa a perceber que muitas coisas que você queria comprar, na verdade, não eram tão importantes assim. Você começa a perceber que muitas coisas que pareciam necessidade eram só vontade. Você começa a perceber que dizer não para algumas coisas é dizer sim para a sua liberdade financeira. Talvez essa seja uma das maiores viradas de mentalidade quando a gente fala de riqueza. Toda vez que você diz não para um gasto por impulso, você está dizendo sim para o seu futuro. Toda vez que você controla o padrão de vida, você está construindo liberdade financeira. Toda vez que você guarda dinheiro, você está comprando tranquilidade. Toda vez que você investe, você está comprando tempo. E quando você começa a pensar assim, o dinheiro deixa de ser apenas uma ferramenta para comprar coisas e começa a se tornar uma ferramenta para construir uma vida. Uma vida com mais liberdade, mais tranquilidade e mais escolha. E essa mudança de mentalidade não acontece de um dia para o outro. Ela acontece quando você começa a perceber que a vida financeira é construída nas decisões silenciosas, nas decisões que ninguém vê, nas decisões que parecem pequenas, mas que ao longo do tempo constroem algo muito grande. Porque enquanto a maioria das pessoas está tomando decisões pensando no agora, algumas poucas pessoas estão tomando decisões pensando na vida que querem viver daqui a muitos anos. E é exatamente esse tipo de pensamento que começa a mudar completamente o jogo para quem quer construir riqueza de verdade. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Eu digo não para o impulso", porque essa frase representa uma das maiores forças da mentalidade de riqueza e da liberdade financeira. Em algum momento da vida, toda pessoa que constrói riqueza entende uma coisa que muda completamente a forma como ela enxerga dinheiro, trabalho e sucesso. O dinheiro pode comprar coisas, mas o dinheiro também pode comprar liberdade. E quando você entende isso de verdade, sua mentalidade muda, suas decisões mudam, seus hábitos mudam e sua vida financeira começa a tomar outro rumo.
A maioria das pessoas usa o dinheiro para comprar coisas. Compra um celular melhor, compra um carro melhor, compra roupas, compra objetos, compra conforto, compra status, compra aparência. E não tem nada de errado em comprar coisas. O problema é quando a pessoa usa todo o dinheiro dela para comprar coisas e não usa o dinheiro para comprar liberdade. Porque coisas trazem prazer no momento, mas a liberdade traz tranquilidade para a vida. O estoicismo ensina muito sobre liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade emocional, liberdade de não depender, liberdade de viver uma vida que faz sentido. E quando a gente traz isso para a vida financeira, a gente começa a entender que o dinheiro deveria ser usado como uma ferramenta para construir liberdade financeira, e não apenas para construir um padrão de vida alto. Porque um padrão de vida alto pode ser uma armadilha. Quanto mais caro é o seu padrão de vida, mais dinheiro você precisa ganhar. Quanto mais dinheiro você precisa ganhar, mais você depende do seu trabalho. Quanto mais você depende do seu trabalho, menos liberdade você tem. Ou seja, muitas pessoas estão usando o dinheiro para construir uma vida que prende elas, em vez de uma vida que liberta elas. Existe uma pergunta muito poderosa quando a gente fala de educação financeira e mentalidade de riqueza, que é a seguinte: isso que eu estou comprando está me dando liberdade ou está me dando mais uma conta? Essa pergunta é simples, mas ela muda completamente a forma como você começa a usar o dinheiro. Quando você compra um ativo, você está comprando liberdade futura. Quando você investe, você está comprando liberdade futura. Quando você cria uma reserva financeira, você está comprando tranquilidade. Quando você evita uma dívida, você está protegendo sua liberdade. Quando você controla o padrão de vida, você está construindo liberdade financeira. Mas quando você assume parcelas, quando você aumenta o custo de vida, quando você vive no limite, quando você gasta tudo que ganha, você está comprando dependência. Dependência de continuar trabalhando. Dependência de continuar ganhando o mesmo dinheiro. Dependência de não poder parar. Dependência de não poder errar. Dependência de não poder mudar. A mentalidade de riqueza começa quando você entende que dinheiro não serve só para gastar. Dinheiro serve para te dar poder de escolha. Poder de escolha de onde trabalhar. Poder de escolha de com quem trabalhar. Poder de escolha de quando trabalhar. Poder de escolha de mudar de vida. Poder de escolha de não aceitar qualquer coisa só por causa de dinheiro. E isso é liberdade financeira. Liberdade financeira não é parar de trabalhar necessariamente. Liberdade financeira é não ser obrigado a trabalhar por causa de contas. Liberdade financeira é trabalhar porque quer, não porque precisa desesperadamente. Liberdade financeira é ter tranquilidade, é ter margem, é ter investimento, é ter patrimônio, é ter renda passiva, é ter escolha. O estoicismo ensina que a verdadeira riqueza é a tranquilidade. E quando você junta isso com dinheiro, você começa a perceber que talvez a maior riqueza não seja o carro, não seja a casa, não seja o padrão de vida. Talvez a maior riqueza seja dormir tranquilo, seja não viver preocupado com conta, seja não viver com medo de perder o emprego, seja não viver no limite. E isso só é possível quando você começa a usar o dinheiro para construir liberdade, e não apenas para construir aparência. Quando você começa a usar o dinheiro para construir patrimônio, e não apenas para construir padrão de vida. Quando você começa a usar o dinheiro para comprar tempo, tranquilidade e escolha. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que ganha muito e uma pessoa que é livre. Tem gente que ganha muito e é presa. Tem gente que ganha normal e está ficando livre aos poucos. Porque a liberdade não está só na renda, está na forma como você usa a renda. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você começa a olhar para o dinheiro de outra forma. Você começa a perceber que cada real pode construir duas coisas. Pode construir uma vida com mais coisas, ou pode construir uma vida com mais liberdade. E essa decisão acontece todos os meses, em todas as decisões financeiras, em todas as escolhas de padrão de vida, em todas as vezes que você decide entre gastar e investir, entre parcelar e guardar, entre aparência e patrimônio,
entre prazer imediato e liberdade futura. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a perceber uma coisa que muda completamente a forma como a pessoa enxerga as pessoas ricas de verdade. Porque quando você começa a entender como a riqueza é construída de verdade, você começa a perceber que muitas pessoas que são ricas de verdade vivem de um jeito que a maioria das pessoas não entende. E isso explica por que tantas pessoas ricas vivem abaixo do padrão, mesmo podendo viver muito acima. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Eu uso o dinheiro para comprar liberdade", porque essa é uma das frases que melhor define a mentalidade de riqueza e a liberdade financeira. Existe uma coisa muito curiosa quando você começa a estudar mentalidade de riqueza, educação financeira, estoicismo e liberdade financeira de verdade. Não essa riqueza de aparência, mas a riqueza construída ao longo dos anos. Você começa a perceber que muitas pessoas ricas de verdade não vivem como a maioria imagina que elas vivem. Muitas delas não têm a vida mais cara da cidade, não têm o carro mais chamativo, não usam a roupa mais cara, não estão tentando provar nada para ninguém. E isso confunde muita gente, porque a maioria das pessoas associa riqueza com ostentação, com aparência, com mostrar que tem dinheiro. Mas a verdade é que muitas pessoas ricas vivem abaixo do padrão por um motivo muito simples. Elas entendem o jogo do dinheiro. Elas entendem que riqueza não é o que você gasta, é o que você guarda. Elas entendem que riqueza não é o que aparece, é o que está investido. Elas entendem que riqueza não é o padrão de vida, é o patrimônio. Elas entendem que riqueza não é o salário, é a renda passiva. Elas entendem que riqueza não é parecer rico, é ser livre. E quando você entende isso, você começa a perceber que existe uma diferença muito grande entre o que a maioria das pessoas faz com o dinheiro e o que as pessoas que constroem liberdade financeira fazem com o dinheiro. A maioria das pessoas, quando ganha dinheiro, pensa em melhorar de vida agora. As pessoas que constroem riqueza pensam em melhorar de vida para sempre. Olha como isso é profundo. Melhorar de vida agora significa aumentar o padrão de vida. Melhorar de vida para sempre significa construir patrimônio, construir investimento, construir renda passiva, construir liberdade financeira. Um caminho traz conforto agora e preocupação depois. O outro caminho traz disciplina agora e liberdade depois. O estoicismo fala muito sobre isso, sobre a capacidade de pensar no longo prazo, sobre não ser escravo do prazer imediato, sobre não viver para impressionar, sobre viver de forma consciente e estratégica. E quando você junta isso com dinheiro, você começa a entender por que tantas pessoas ricas vivem abaixo do padrão. Não é porque elas não podem viver acima, é porque elas não querem trocar liberdade por aparência. Existe uma diferença muito grande entre poder comprar e precisar comprar. A pessoa rica, muitas vezes, pode comprar, mas ela não precisa comprar. E isso é liberdade. Liberdade é quando você pode, mas não precisa. Liberdade é quando você escolhe, e não quando você é obrigado. Liberdade é quando você vive uma vida que custa menos do que você pode pagar, e não uma vida que custa exatamente tudo que você ganha. A mentalidade de riqueza faz a pessoa pensar de uma forma diferente. Em vez de pensar, eu posso pagar isso, ela pensa, eu preciso disso. Em vez de pensar, eu mereço isso, ela pensa, isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira. Em vez de pensar, o que as pessoas vão achar, ela pensa, que tipo de vida eu quero construir? E essas perguntas mudam tudo, porque elas mudam decisões. E decisões repetidas durante anos constroem riqueza ou constroem uma vida de dependência. A maioria das pessoas toma decisões financeiras pensando no mês. As pessoas que constroem riqueza tomam decisões financeiras pensando na vida. E é por isso que muitas vezes a pessoa rica parece simples. Parece que vive uma vida normal. Parece que não tem tanto dinheiro assim. Mas o que as pessoas não veem é o investimento, é o patrimônio, é a renda passiva, é a margem, é a tranquilidade, é a liberdade financeira que está sendo construída e protegida todos os meses.
Existe uma frase muito forte quando a gente fala de dinheiro que diz o seguinte: o luxo do rico é a liberdade, o luxo do pobre é a aparência. Essa frase pode parecer pesada, mas ela explica muita coisa. Porque quem entende o jogo do dinheiro começa a valorizar coisas que não aparecem: tempo, tranquilidade, liberdade, escolha, paz, não depender de ninguém, não viver no limite, não viver preocupado com conta. E quando você começa a valorizar essas coisas, você começa a usar o dinheiro de outra forma. Você começa a proteger sua margem. Você começa a proteger seus investimentos. Você começa a proteger sua liberdade financeira. Você começa a viver uma vida que talvez não impressione todo mundo, mas que te dá algo que não tem preço: controle sobre a sua própria vida. E quando você chega nesse nível de mentalidade, você começa a perceber que viver abaixo do padrão não é sinal de fracasso, é sinal de inteligência financeira. Não é sinal de que a pessoa não conseguiu, é sinal de que a pessoa entendeu o jogo. Não é sinal de que a pessoa não tem dinheiro, é sinal de que ela quer liberdade, e não apenas coisas. E essa forma de pensar muda completamente a relação da pessoa com o dinheiro, com o trabalho, com o tempo e com a própria vida, porque ela para de viver para pagar contas e começa a viver para construir liberdade. Ela para de trabalhar só para manter um padrão de vida e começa a trabalhar para construir uma vida onde o dinheiro não manda nela. E quando a pessoa chega nesse nível de mentalidade, ela começa a fazer algo que é muito comum entre pessoas que constroem riqueza, mas que a maioria das pessoas não percebe, porque é algo silencioso. É algo que acontece todos os meses, todos os anos, e que aos poucos vai mudando completamente a vida financeira de quem faz isso. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "eu prefiro liberdade do que aparência", porque essa frase representa exatamente a mentalidade de quem constrói riqueza de verdade. Existe um hábito silencioso que quase todas as pessoas que constroem riqueza têm, e o mais curioso é que esse hábito não parece grandioso, não parece impressionante, não parece algo que vai deixar alguém rico rapidamente. Na verdade, é um hábito simples, repetitivo e até meio sem graça. Mas é exatamente esse hábito que, ao longo dos anos, constrói patrimônio, constrói liberdade financeira e muda completamente a vida de uma pessoa. Esse hábito é investir todos os meses, aconteça o que acontecer. A maioria das pessoas pensa que investir é algo que você faz quando sobra muito dinheiro, quando você ganha bem, quando você está em uma situação confortável. Mas as pessoas que constroem riqueza entendem que investir não é algo que você faz quando pode, é algo que você faz porque quer ser livre um dia. Investir não é sobre o valor, é sobre o hábito. É sobre construir patrimônio. É sobre construir renda passiva. É sobre construir liberdade financeira aos poucos, em silêncio, sem pressa, mas sem parar. A educação financeira ensina que existe uma diferença muito grande entre quem trabalha por dinheiro e quem faz o dinheiro trabalhar por ela. Quem trabalha por dinheiro depende do tempo, depende da energia, depende da saúde, depende do emprego, depende da renda. Quem faz o dinheiro trabalhar por ela começa a depender menos do tempo e começa a depender mais do patrimônio, dos investimentos, da renda passiva. E isso muda completamente o jogo da liberdade financeira. O estoicismo ensina muito sobre constância, disciplina e foco no longo prazo. E isso tem tudo a ver com investimento, porque investir não é emocionante. Investir não é rápido. Investir não é algo que muda a vida de um dia para o outro. Investir é algo que muda a vida de alguém ao longo de muitos anos. É um jogo de paciência. É um jogo de disciplina. É um jogo de mentalidade. A maioria das pessoas quer enriquecer rápido. Quer o investimento perfeito. Quer a oportunidade perfeita. Quer ganhar dinheiro rápido. Mas a riqueza de verdade, a liberdade financeira de verdade, normalmente não vem rápido. Elas vêm da repetição de um comportamento simples durante muito tempo. Guardar dinheiro, investir dinheiro. Guardar dinheiro, investir dinheiro. Guardar dinheiro, investir dinheiro. Durante anos.
Pode parecer simples demais. Pode parecer que isso não vai mudar muita coisa. Mas o tempo é uma das forças mais poderosas quando a gente fala de dinheiro. Porque quando você investe todos os meses, o dinheiro começa a crescer. E depois de um tempo, não é mais só o seu dinheiro que está trabalhando, é o rendimento que está trabalhando, é o tempo que está trabalhando, é o efeito dos juros que está trabalhando. E aí começa a acontecer algo que muita gente demora para entender. Chega um momento em que o dinheiro começa a crescer mais do que o esforço que você faz para ganhar dinheiro. E é nesse momento que a liberdade financeira começa a deixar de ser uma ideia distante e começa a se tornar uma realidade possível. Mas esse momento só chega para quem teve disciplina quando ninguém estava vendo, para quem investiu quando o valor era pequeno, para quem guardou dinheiro quando parecia que não fazia diferença, para quem viveu abaixo do padrão enquanto todo mundo aumentava o padrão de vida. A mentalidade de riqueza entende que não é o valor que muda a vida, é o hábito que muda a vida. Porque o valor cresce com o tempo, mas o hábito precisa ser construído agora. E quem não constrói o hábito de guardar e investir quando ganha pouco, dificilmente constrói quando ganha muito, porque o problema nunca foi o salário, sempre foi o comportamento. Existe uma frase muito forte quando a gente fala de liberdade financeira que diz o seguinte: primeiro você planta, depois você colhe. E muita gente quer colher antes de plantar, quer ter liberdade financeira antes de investir, quer ter patrimônio antes de guardar, quer ter renda passiva antes de construir ativos. Mas o jogo do dinheiro não funciona assim. O jogo do dinheiro recompensa quem planta durante muito tempo, mesmo sem ver resultado no começo. E isso exige uma coisa que o estoicismo fala muito: paciência. Paciência para construir. Paciência para investir. Paciência para viver abaixo do padrão. Paciência para não cair na comparação. Paciência para não desistir no meio do caminho. Porque a riqueza não é construída em meses, é construída em anos. A liberdade financeira não é construída em um salário alto, é construída em um comportamento repetido durante muito tempo. E quando você entende isso, você começa a perceber que a pessoa que fica rica não é necessariamente a pessoa mais inteligente, nem a pessoa que ganha mais, nem a pessoa que teve a melhor oportunidade. Muitas vezes é a pessoa que teve disciplina por mais tempo, que teve paciência por mais tempo, que investiu por mais tempo, que viveu abaixo do padrão por mais tempo, que pensou no longo prazo por mais tempo. E essa é uma das partes mais importantes da mentalidade de riqueza, porque ela muda o foco do dinheiro rápido para a construção lenta. Ela muda o foco da aparência para o patrimônio. Ela muda o foco do salário para o investimento. Ela muda o foco do agora para a liberdade financeira no futuro. E quando essa mentalidade entra na cabeça de alguém, essa pessoa começa a jogar o jogo do dinheiro de uma forma completamente diferente, porque ela começa a entender que não é sobre ganhar na loteria, não é sobre acertar uma vez, não é sobre ficar rico rápido. É sobre fazer a coisa certa durante muito tempo. E é exatamente isso que a maioria das pessoas que são ricas de verdade fez durante anos, sem que ninguém percebesse. E é por isso que quando as pessoas veem o resultado, parecem achar que foi sorte. Mas não foi sorte, foi comportamento, foi disciplina, foi mentalidade, foi consistência. E principalmente, foi uma forma diferente de pensar e agir com o dinheiro todos os meses, durante muito tempo. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "eu vou investir todos os meses", porque essa frase representa o comportamento de quem constrói liberdade financeira de verdade. Tem uma coisa que quase ninguém fala quando o assunto é dinheiro, riqueza, liberdade financeira e mentalidade de riqueza, mas que muda completamente o destino financeiro de uma pessoa, o ambiente em que ela vive e as pessoas com quem ela convive. Isso influencia muito mais a sua vida financeira do que a maioria das pessoas imagina. Pensa comigo de forma bem sincera. Se uma pessoa vive em um ambiente onde todo mundo gasta tudo que ganha, onde todo mundo parcela tudo, onde todo mundo troca de celular todo ano, onde todo mundo aumenta o padrão de vida toda vez que ganha um aumento, onde todo mundo vive no limite, essa pessoa começa a achar que isso é normal. Ela começa a achar que essa é a vida.
Ela começa a achar que não tem outro jeito. Ela começa a achar que investir é impossível, que guardar dinheiro é impossível, que liberdade financeira é impossível. Agora pensa no contrário. Uma pessoa que convive com pessoas que falam sobre investimento, que falam sobre patrimônio, que falam sobre renda passiva, que falam sobre liberdade financeira, que falam sobre viver abaixo do padrão, que falam sobre mentalidade de riqueza, que falam sobre estoicismo, disciplina, longo prazo. Essa pessoa começa a achar isso normal. Ela começa a perceber que existe outro caminho. Ela começa a perceber que existe outra forma de viver. Ela começa a perceber que a vida não precisa ser só trabalhar, pagar conta e esperar o próximo salário. O estoicismo fala muito sobre proteger a mente, sobre cuidar do que você escuta, do que você vê, das ideias que entram na sua cabeça. Porque as ideias viram pensamentos, os pensamentos viram decisões, as decisões viram hábitos, os hábitos viram resultados. E quando a gente fala de dinheiro, isso fica muito claro. Se você escuta o tempo todo que dinheiro é para gastar, você gasta. Se você escuta o tempo todo que tem que aproveitar a vida porque a vida é curta, você gasta. Se você escuta o tempo todo que quem guarda dinheiro é mão de vaca, você gasta. Se você escuta o tempo todo que investir é muito difícil, você nem tenta. Mas se você começa a ouvir que liberdade financeira é possível, que investir é necessário, que viver abaixo do padrão é inteligente, que riqueza é construída no silêncio, que disciplina constrói patrimônio, sua cabeça começa a mudar. E quando a cabeça muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, o dinheiro começa a sobrar. E quando o dinheiro começa a sobrar, você começa a investir. E quando você começa a investir, o patrimônio começa a crescer. E quando o patrimônio cresce, a liberdade financeira começa a aparecer. Olha como tudo começa na mentalidade e no ambiente. Por isso que muitas pessoas que constroem riqueza começam a mudar o que elas consomem, começam a mudar os conteúdos que assistem, os livros que leem, os canais que acompanham, as conversas que participam, porque elas entendem que, se a mente não mudar, a vida financeira não muda. Educação financeira não é só aprender sobre investimento. Educação financeira é mudar a forma como você pensa, como você decide, como você se comporta. É mudar a mentalidade de consumo para a mentalidade de construção de patrimônio. É mudar a mentalidade de aparência para a mentalidade de liberdade financeira. É mudar a mentalidade de curto prazo para a mentalidade de longo prazo. E isso, muitas vezes, significa fazer algo difícil. Fazer escolhas diferentes das pessoas ao seu redor. Viver de um jeito que os outros não vivem. Pensar de um jeito que os outros não pensam. Dizer não para coisas que todo mundo diz sim. Não aumentar o padrão de vida quando todo mundo aumenta. Investir quando ninguém está investindo. Guardar dinheiro quando ninguém está guardando. Pensar no longo prazo quando todo mundo só pensa no agora. Isso exige força mental. Isso exige disciplina. Isso exige mentalidade estoica. Porque o estoicismo ensina exatamente isso. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Você precisa fazer o que é certo para a vida que você quer construir. E quando você começa a entender isso, você para de tomar decisões financeiras baseado no que os outros fazem e começa a tomar decisões baseado na vida que você quer ter. E essa é uma das maiores viradas de mentalidade quando a gente fala de riqueza, porque a pessoa para de viver por comparação e começa a viver por construção. Para de viver para mostrar e começa a viver para ser livre. Para de viver para impressionar e começa a viver para ter tranquilidade. E é muito interessante perceber que, quando a pessoa muda a mentalidade e o ambiente, o comportamento começa a mudar quase automaticamente, porque ela começa a enxergar o dinheiro de outra forma, começa a enxergar o consumo de outra forma, começa a enxergar o investimento de outra forma, começa a enxergar o trabalho de outra forma, começa a enxergar o tempo de outra forma, e aos poucos ela começa a construir algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira querendo, mas poucas realmente
realmente constroem, porque poucas estão dispostas a pensar diferente, agir diferente e viver diferente por tempo suficiente para que a liberdade financeira deixe de ser apenas uma ideia e comece a se tornar uma realidade. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Eu vou mudar minha mentalidade", porque a liberdade financeira começa muito mais na mente do que no bolso. Existe uma última mudança de mentalidade que separa completamente as pessoas que apenas trabalham a vida inteira das pessoas que constroem riqueza, liberdade financeira e uma vida com mais tranquilidade. E essa mudança é silenciosa, é interna, e quase ninguém percebe quando ela acontece. Mas quando acontece, a forma como a pessoa vê o dinheiro muda para sempre. Essa mudança é quando a pessoa para de perguntar quanto isso custa e começa a perguntar quanto isso me custa da minha vida. Essa pergunta parece simples, mas ela muda tudo. Porque quando você começa a pensar assim, você para de medir as coisas só em dinheiro e começa a medir as coisas em tempo de vida. Por exemplo, se você quer comprar algo que custa R$1.000, a pergunta deixa de ser só "custa R$1.000" e passa a ser "quantas horas da minha vida eu precisei trabalhar para ganhar esses R$1.000? E quando você começa a fazer essa conta, muitas coisas deixam de fazer sentido. O estoicismo ensina muito sobre valorizar o tempo, porque o tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar. Dinheiro você perde e pode ganhar de novo. Um emprego você perde e pode conseguir outro. Um negócio pode dar errado e você pode começar de novo. Mas o tempo não volta. E quando você troca tempo de vida por coisas que não são importantes, você está trocando algo muito valioso por algo que muitas vezes não muda sua vida de verdade. E é por isso que a mentalidade de riqueza não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre usar o dinheiro de forma inteligente para comprar mais tempo, mais tranquilidade, mais liberdade financeira. Porque no final das contas, a verdadeira riqueza não é ter muitas coisas. É ter controle sobre o seu tempo. É poder viver a vida sem estar preso apenas a contas, boletos e obrigações. Quando a pessoa começa a entender isso, ela começa a trabalhar com um objetivo diferente. Ela não trabalha só para pagar contas. Ela não trabalha só para comprar coisas. Ela começa a trabalhar para construir liberdade financeira. Ela começa a trabalhar para construir renda passiva. Ela começa a trabalhar para construir patrimônio. Ela começa a trabalhar para construir uma vida onde o dinheiro trabalha para ela. E essa mudança de mentalidade é muito poderosa, porque ela muda a motivação. A pessoa para de trabalhar só pelo salário e começa a trabalhar pela liberdade. Ela para de investir pensando só em ganhar dinheiro e começa a investir pensando em ganhar tempo. Ela para de guardar dinheiro só por guardar e começa a guardar dinheiro porque cada valor guardado é um pedaço de liberdade financeira sendo construído. Existe uma frase muito forte quando a gente fala de liberdade financeira que diz o seguinte: dinheiro compra tempo. E quando você entende isso, o jogo muda completamente. Porque então investir deixa de ser chato e passa a ser libertador. Guardar dinheiro deixa de ser sacrifício e passa a ser construção de liberdade. Viver abaixo do padrão deixa de ser ruim e passa a ser estratégico. Tudo começa a ter um motivo maior. A maioria das pessoas vive presa porque nunca parou para pensar nisso. Nunca parou para pensar que cada dívida tira a liberdade. Nunca parou para pensar que cada parcela prende o futuro. Nunca parou para pensar que cada aumento de padrão de vida aumenta a dependência. Nunca parou para pensar que cada investimento compra um pedaço de liberdade futura. Educação financeira, mentalidade de riqueza e estoicismo se encontram exatamente aqui. Na capacidade de pensar no longo prazo, na capacidade de controlar o impulso, na capacidade de viver de forma consciente, na capacidade de usar o dinheiro como uma ferramenta para construir uma vida melhor e não apenas para manter uma aparência. E quando a pessoa chega nesse nível de entendimento, ela começa a viver de uma forma diferente. Ela começa a viver com mais calma. Ela começa a viver com mais estratégia. Ela começa a viver com mais consciência. Ela começa a tomar decisões pensando na vida inteira e não apenas no final de semana. Ela começa a pensar em liberdade financeira, renda passiva, patrimônio, investimento, tranquilidade,
tempo, escolha. E talvez essa seja a maior lição quando a gente fala de riqueza. Riqueza não é sobre dinheiro, riqueza é sobre liberdade. Riqueza não é sobre o que você compra, é sobre o que você não precisa comprar. Riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você consegue guardar, investir e transformar em liberdade financeira ao longo dos anos. Riqueza não é sobre parecer rico, é sobre não ser escravo de contas. E quando você entende isso de verdade, quando essa mentalidade entra na sua cabeça, quando você começa a enxergar o dinheiro como uma ferramenta de liberdade e não como uma ferramenta de consumo, você começa a tomar decisões diferentes da maioria das pessoas. E são essas decisões diferentes, repetidas durante muitos anos, que constroem algo que a maioria das pessoas sonha, mas poucas realmente constroem. Porque poucas estão dispostas a pensar no longo prazo, viver abaixo do padrão, investir todos os meses, controlar o impulso, proteger a mente, mudar o ambiente e usar o dinheiro como uma ferramenta para construir liberdade financeira. E quando todas essas ideias começam a se juntar, a pessoa começa a perceber que riqueza não é um evento, riqueza é um processo. E esse processo começa muito antes do dinheiro aparecer. Ele começa na forma como a pessoa pensa, decide e age todos os dias da vida. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Eu estou construindo minha liberdade", porque essa frase resume muito bem a mentalidade de riqueza, liberdade financeira e estoicismo aplicado ao dinheiro. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem não foi só sobre dinheiro. Foi sobre mentalidade, sobre liberdade, sobre o tipo de vida que você quer construir. Porque no final das contas, o estoicismo e o dinheiro se encontram em um ponto muito simples, mas muito poderoso. Controle, disciplina e visão de longo prazo constroem uma vida que a maioria das pessoas nunca vai viver. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira aumentando o padrão de vida, aumentando as contas, aumentando a dependência e chamando isso de progresso. Mas algumas pessoas vão escolher outro caminho. Vão escolher a educação financeira. Vão escolher a mentalidade de riqueza. Vão escolher viver abaixo do padrão. Vão escolher investir. Vão escolher construir patrimônio. Vão escolher construir liberdade financeira. E essa escolha muda tudo. Se esse vídeo te fez pensar diferente, se esse vídeo te fez refletir, se em algum momento você sentiu que essa mensagem era para você, então esse canal é para você. Porque aqui a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de mentalidade, de disciplina, de estoicismo, de liberdade financeira e de construção de uma vida onde o dinheiro trabalha para você e não o contrário. Então faz o seguinte agora, se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro e a sua própria vida. Deixa o like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E eu quero te pedir uma coisa muito importante agora. Comenta aqui embaixo a frase "Eu estou construindo minha liberdade". Escreve isso, porque quando você escreve, você assume um compromisso com você mesmo. E esse tipo de decisão começa primeiro na mente, depois vira atitude, depois vira hábito e depois vira resultado. E agora, na tela, vai aparecer o próximo vídeo. E se esse assunto fez sentido para você, eu recomendo muito que você assista, porque ele é praticamente a continuação dessa conversa que a gente teve aqui hoje. Às vezes, um vídeo muda um dia, mas o vídeo certo pode mudar uma mentalidade, e uma mentalidade nova pode mudar uma vida inteira.